Começando agora, mais um Se Liga Futebol, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje a gente mergulha na estreia do Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira, num jogo assim completamente maluco na Liga das Nações e, claro, naquelas notícias que sempre movimentam o mundo da bola, né? Dentro e fora de campo. Foi um dia de bastante expectativa e, olha, alguns resultados surpreendentes. A grande história, sem dúvida, era essa estreia do Ancelotti. O Brasil foi lá no Equador, eliminatórias da Copa. Como é que foi essa primeira impressão, hein? Olha, o resultado em si foi um empate sem gols, né? 0-0. E a sensação inicial, assim, é que o desafio é grande. O jogo foi muito pegado, muito físico, como geralmente é lá contra o Equador. Sim, sempre complicado jogar lá. Exato. Mas, em termos de futebol mesmo, do que se viu em campo, não pareceu uma ruptura tão grande com o passado recente, sabe? O Ancelotti tem essa missão, claro, de melhorar o desempenho, mas também de reconectar a seleção com a torcida. A gente viu algumas novidades, né? O Estevão como titular, depois entraram Matheus Cunha, Martinelli e todo mundo de olho no Vini Júnior, claro. Como ele rendeu sob o comando do Mister, com quem ele já brilha tanto no Real Madrid. Pois é, a expectativa no Vini Júnior era enorme, ele jogou ali mais pela esquerda, mas a questão tática, né, como o Ancelotti vai usar ele para potencializar essa parceria que já funciona tão bem no clube, isso ainda está em aberto, eu acho. Aham. E não dá para esquecer o contexto todo, né? A CBF passou por umas turbulências administrativas recentes. O próprio Danilo comentou umas semanas atrás sobre essa necessidade do time se blindar, se fechar um pouco. Isso adiciona uma pressão extra, né? Logo na estreia. Verdade, bem lembrado. E ainda rolou aquela gafe na hora do hino brasileiro, né? Viralizou rápido. Coisas que acontecem. Mas falando em viralizar e marcar, quem marcou muito foi a Espanha contra a França na Liga das Nações. Meu Deus, que jogo foi aquele! 9 gols! Nossa, que partida maluca, espetacular mesmo. Vitória da Espanha 5-4 numa semifinal. Assim, a França até teve umas chances no começo, mas a Espanha foi muito eficiente, abriu 2-0 rapidinho com o Nico Williams e o Merino. Parecia que ia ser tranquilo, né? Só apareceu, porque aí virou um festival de gols. O Kolo Muani fez 2 para a França, o Mbappé marcou de pênalti, e os números dele são impressionantes, né? 49 gols, 30 assistências pela seleção, um recorde. Incrível. E ainda teve gol do Ryan Cherki logo na estreia dele, mostrou personalidade o garoto. Muita. E do lado espanhol, quem brilhou? Ah, do lado espanhol, a estrela foi o jovem Lamine Yamal. Fez 2 gols importantíssimos, um deles, aliás, com uma ajudinha do Maignan, o goleiro francês. Aquele que dizem que está na mira do Chelsea. Esse mesmo, falhou ali. E o Pedri e o Nico Williams também marcaram para a Espanha. Para a França, assim, levar 5 gols é algo muito raro. Não acontecia desde 1969, imagino. Caramba, desde 69? É muito tempo. Resultado pesadíssimo para eles. Com certeza. Agora eles vão disputar o terceiro lugar contra a Alemanha. E a Espanha tá na final. O jogo para assistir também é. Mas a quinta-feira teve mais bola rolando, né? Principalmente aqui na América do Sul. Sim, sim. Pelas eliminatórias sul-americanas, tivemos também Paraguai vencendo o Uruguai por 2-0, um resultado importante para eles. E a Argentina fez 1-0 no Chile, jogo duro, mas venceu. Mudando um pouquinho de foco, mas ainda no futebol. Uma jogadora importante, a Ella Toone, da Inglaterra e do Manchester United, levantou uma questão bem relevante, né? Sobre o desafio de conciliar a carreira com a vontade de ter filhos. É fundamental essa discussão, né? A gente precisa falar mais sobre estrutura, apoio, planejamento de carreira para as atletas no futebol feminino. É um ponto muito necessário. Com certeza. E ainda no mercado, o Manchester City contratou um zagueiro que já foi treinado pelo Vitor Pereira. Olha só. E uma notícia que gerou muita apreensão. A 777 Partners foi forçada a leiloar o Vasco e outros clubes do grupo, muita incerteza para os torcedores. Nossa, situação complicada essa da 777. E teve também uma notícia triste, né? A aposentadoria de um jovem jogador da base do Barcelona por problemas cardíacos. Sempre muito lamentável. Puxa vida. Então foi um dia bem cheio mesmo. Estreia de técnico com empate para analisar, chuva de gols na Europa, resultados que mexem na tabela das eliminatórias e essas notícias importantes fora das 4 linhas. Exato. E se a gente tenta, sei lá, conectar um pouco as coisas,
Fica claro como tem várias transições acontecendo ao mesmo tempo, né? O Ancelotti começando um trabalho, a França talvez tendo que repensar algumas coisas depois dessa derrota dura, Aham. as jogadoras levantando debates cruciais sobre a carreira delas, clubes passando por essa instabilidade administrativa, são muitas peças se movendo. Boa reflexão. Fica então essa pergunta no ar, né? Como esses resultados, essas movimentações de técnicos, o brilho desses jovens, essas questões estruturais que vêm à tona, como tudo isso vai moldar o futebol que a gente vai ver nos próximos meses, nos próximos torneios? É isso aí, assunto pra gente continuar acompanhando de perto. Com certeza. Continue ligado com a gente. Até a próxima!